Olá, meu amigo e minha amiga. Hoje nós temos uma pauta muito importante que está acontecendo aqui no Brasil, que ao mesmo tempo é muito interessante na medida que atrai as atenções de grandes contingentes da sociedade brasileira para se mobilizar a favor de algo muito positivo para a sociedade brasileira. Isso em meio ao desespero dessas criaturas que habitam o universo paralelo da extrema-direita bolsonarista, que estão tocando tambores aqui no Brasil e estão tocando também fora do nosso país. Eles querem perturbar a nossa paz. E mais do que isso, querem destruir a nossa democracia e submeter a soberania do nosso país aos interesses do governo norte-americano ou de articulações dos Estados Unidos da América. Mas eles não irão conseguir. No final da história, terá cadeia para todo mundo. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, sempre compartilhe, recomende, nunca se esqueça do seu joinha, comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, hoje mais cedo eu mostrei para vocês uma faceta do atual advogado de Bolsonaro que muitas pessoas não conheciam. Ele assinou um manifesto onde o Bolsonaro é classificado como um genocida, apontando ali situações concretas de crimes, de delitos que ele cometeu contra o nosso país, contra a existência da democracia e, sobretudo, contra a nossa sanidade física e sanidade mental. E hoje já começam a circular mais vídeos com declarações do atual advogado de Bolsonaro. Vai ser muito interessante se o Ministério Público, a PGR, pegar alguns desses vídeos para confrontar o próprio advogado quando estiver fazendo ali a sustentação oral na defesa do indefensável, do inelegível. Então, com vocês, mais um pedacinho aqui de um dos vídeos que estão circulando. Eu tenho certeza que vocês vão concordar com o doutor aqui. Vamos lá, fala, doutor. Não há como negar, nessa altura do campeonato, que existem indícios absolutamente claros a respeito de uma tentativa de golpe de Estado. Eu não tenho dúvida a respeito disso. Nós temos depoimentos consistentes. O trabalho da PF é um trabalho bem feito, né? Tem um general confirmando, de certa forma, a existência do golpe. Temos mensagens, tem execução, tem monitoramento de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem um plano que estava no Palácio do Planalto. Eu não estou entendendo que o ministro Alexandre de Moraes está impedido. Eu estava aqui aguardando, vi uma notícia que envolve o ministro Flávio Dino. Nós vamos impedir também o ministro Flávio Dino? O ministro Alexandre de Moraes era a vítima desse caso ou era o golpe contra o Estado de Direito? Então, na verdade, é preciso ter muita cautela, porque nós não sabemos quem é Juca. Se o Juca for outro ministro, também outro ministro estará impedido? E se o golpe se consumasse, alguém acha que o Supremo estaria funcionando? Então, existe aqui uma questão de guerra de narrativas, procura-se de toda forma uma parte do país desacreditar a Polícia Federal, mas a verdade é que nós temos indícios muito fortes e eu não pensei que fosse viver isso. Eu nasci em 67, eu não estava em 64, eu não pensei que fosse viver. Eu realmente estou estarrecido com a gravidade do caso e com as provas que foram trazidas por esse relatório. E sabe o que é mais incrível, doutor Celso Vilardi, advogado de Bolsonaro? É que se eles tivessem tido sucesso, o senhor também não estaria aqui entre nós. O senhor, nessa listinha aí das pessoas que atuaram, mostrando as verdades que esse criminoso cometeu contra o Brasil, o senhor também estaria numa lista muito complicada. Então, reflita bastante sobre o papel que o senhor está desempenhando hoje e, olha, pode tirar o cavalinho da chuva em relação a ilusões, em relação ao bolsonarismo. Essas pessoas não vão aplaudir o senhor, não. Esses vídeos aí estão circulando, mas, enfim, são o ônus, né, que se paga por algumas condutas que a gente tem na vida, ou pior, que a gente muda na vida. Deputada Érica Hilton deve protocolar PEC pelo fim da escala 6x1 nessa terça-feira. Ela já protocolou, gente, e obteve um número muito interessante de 234 assinaturas, gente. É muita coisa, sobretudo em relação aos estigmas que se criou em cima desse tema, mas está aí uma boa pauta para o governo Lula entrar de cabeça, porque o presidente da República tem condição de mobilizar setores da sociedade, conversar com o empresariado, determinar estudos. Aliás, isso já poderia estar sendo feito pelo Ministério do Trabalho, enfim, o Ministério da Fazenda, para se ter dados objetivos do que a redução da escala 6x1 pode acarretar, os benefícios que pode acarretar a todos nós. E seria um golaço, né, do governo sem gastar um centavo, não precisa orçamento, não precisa nada. Só precisa que a legislação do nosso país seja adequada e que eventuais perdas ou situações que diminuam lucratividade sejam compensadas de alguma maneira. No final da história, teremos uma melhor qualidade de vida para o povo brasileiro de uma
forma em geral. A deputada Érica Hilton apresentou hoje, foi muito bacana, o Rick Azevedo, que foi o autor desse movimento do fim da escala 6x1, e que falou ali, estava muito emocionado. Vou colocar só um trechinho aqui para vocês, porque depois ele convoca as pessoas para uma grande mobilização no dia 1º de maio. Tá aí, uma coisa muito positiva que a gente precisava jogar todas as nossas energias, né? Vamos lá. Nessa discussão no país e também aqui no Congresso Nacional. Boa tarde a todos, boa tarde à imprensa. Agradeço por vocês estarem aqui dispostos a cobrir essa notícia que é de extrema importância para todos. Quero agradecer à classe trabalhadora que, mesmo sucateada, cansada, negligenciada, conseguiu se organizar para trazer esse debate aqui para a Câmara dos Deputados. Quero agradecer ao Movimento VAD, ao Wesley, à Pri, à Liz, que estão aqui, que me ajudaram dia após dia, noite após noite, para que a gente pudesse se organizar e chegar até este momento onde a PEC, pelo fim da escala 6x1, está sendo protocolada. E nós não estamos aqui dependendo da boa vontade de lado A ou lado B. A gente vai depender da boa vontade da classe trabalhadora. Então, uso desse momento para convocar a classe trabalhadora desse país a estar nas ruas no dia 1º de maio. E aí, seguiu, né? Deixou falar, vai embora, mas falou com merecimento. Ali atrás está o deputado Lindbergh Farias, que provavelmente deve passar a ser o líder do PT. Então, deputado Lindbergh, é o momento de fazer articulação com o governo Lula para colocar essa pauta na linha de frente, que é uma pauta muito positiva e de um assunto que diz respeito a todos nós, né? A tranquilidade do povo brasileiro para poder ficar um pouco mais em casa. Dá para fazer muitas adaptações, muitas adequações, mas é uma pauta muito positiva. Daí a gente entra aqui no universo paralelo e os barulhos que eles andam fazendo por aí. Inquérito do golpe. Defesas pedem que STF declare Moraes e Dino suspeitos para julgar a denúncia. Virou moda, né? Mas aí, a palavra do advogado de Bolsonaro. Nem Dino e nem o Zanin deve ser considerado, o Alexandre de Moraes, enfim, não deve ser considerados impedidos, suspeitos de porcaria nenhuma, né? Coluna da Daniela Lima. Ministros do STF cobram reação formal do Itamaraty às ações de Musk e aliados de Trump contra Moraes. Gente, esses golpistas, eles não sossegam um minuto. Eles estão em total desespero. Estão indo toda hora para fora do Brasil para reunir, para conseguir fazer um movimento para atacar a nossa soberania, porque quando eles atacam um juiz, um ministro da Suprema Corte que está agindo em nome do Poder Judiciário, eles estão atacando a soberania do nosso país. Mas essa gente não tem noção, ou tem noção e, de fato, eles são traidores da pátria assumidos. Trumpistas dão como certa aprovação de projeto para barrar Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Nessa coluna da Daniela aqui, ela fala, ó, ministros da STF cobram reação formal do Itamaraty. Olha, então tem que cobrar formalmente. Os ministros da Suprema Corte têm que fazer um manifesto com a assinatura de todos eles, apontando que a agressão ao ministro Alexandre de Moraes representa isso que nós sabemos, ou seja, uma agressão à nossa soberania, ao poder judiciário do nosso país. Virou bagunça, agora nós seremos de fato uma colônia dos Estados Unidos, vamos colocar mais uma estrelinha na bandeira norte-americana representando o Brasil, porque aí vira total subserviência a qualquer tipo de variação de humores de um grupo de fanáticos que estejam à frente do governo norte-americano, né? Elon Musk sugere sanções a Alexandre de Moraes. Ele não tem bens nos Estados Unidos? E aí, matérias que nos dão conta do porquê que essa história está ganhando volume lá nesses segmentos extremistas nos Estados Unidos. Neto do ditador Figueiredo ensina Musk como impor sanção a Moraes em conspiração aberta no X. Olha, deputado bandido consegue se reunir com outro deputado bandido em qualquer lugar do mundo. A bandidagem tem conexões. Como eles não têm princípios, não têm ética, não têm moral, então é fácil, não tem barreira nenhuma. Não tem aquele, esse assunto aqui eu não converso. Não, é assunto sinistro, é assunto criminoso, é assunto bandido, então os bandidos estão dentro. Não tem freio moral nenhum, né? A questão é a especialidade da bandidagem. E o filho do Bolsonaro está se especializando nessa bandidagem internacional golpista contra a nossa soberania. E aí o neto do ditador publicou um vídeo onde ele chama não só o ministro, quer dizer, tem um deputado que está apresentando lá um projeto para
atacar o ministro Alexandre de Moraes, mas, na verdade, não atacar só o ministro Alexandre de Moraes, não. Em algumas passagens, o que nós podemos ver é isso aqui que o próprio neto ditador colocou no seu vídeo. Acompanhe. Para a tomada de medidas contra uma corte estrangeira que atua de forma ilegal e contrária aos interesses dos Estados Unidos. Eu estou convocando a administração Trump e meus colegas no Congresso a tomarem medidas decisivas. Medidas decisivas. Moraes e seus cúmplices devem enfrentar... Moraes e seus cúmplices devem enfrentar consequências reais, incluindo sanções Magnitsky, proibição imediata de vistos e penalidades econômicas. O presidente e o Então esse traidor, esse filhote do ditador, esse neto ditador, está fazendo essa palhaçada, é um criminoso e que tem que provocar a indignação de todos nós. Eles não passarão. Essa gente vai para a cadeia. Tomara que o senhor Paulo Gonet esteja recebendo aí essas informações para desengavetar tudo aquilo que aconteceu no período da pandemia, que o senhor Augusto Aras protegeu, os criminosos que ele protegeu, e também termine logo com a denúncia do escândalo das joias, do roubo das joias, do ladrão de joias e da falsificação dos cartões de vacina. Algumas criaturas estão entrando para o campo do abjeto, como essa criatura aqui lá do Paraná. Está comemorando, né? Gente, eu tenho que mostrar aqui para vocês, porque isso está circulando, a gente precisa saber o que essas pessoas estão falando, né? Vamos lá. É mais que urgente, é urgentíssimo, porque é o anúncio de um combo de 3 medidas dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. Primeiro, um congressista... Só um traidor mesmo, desculpem, gente, só um vagabundo, um ser abjeto, é que pode comemorar alguma iniciativa de um país estrangeiro contra a nossa soberania nacional, contra a Corte Suprema do nosso país. Mas segue lá. Pediu que Trump imponha sanções financeiras a Moraes, o que pode ser decidido a qualquer momento. Segundo, um senador anunciou uma visita ao Brasil para fiscalizar e investigar os abusos... O senador vai vir fiscalizar aqui o Brasil, gente, senador norte-americano. E a criatura aqui, para não dizer outro nome, tá achando normal, achando bacana. Moraes. E em terceiro lugar, para fechar um hat-trick, o projeto que vai caçar o visto de Moraes vai ser votado agora, amanhã, quarta-feira, na Câmara Americana. Gente, o meu dia hoje, vamos falar a verdade, não podia começar melhor com essas... Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. É difícil a gente ver um negócio desse e não classificar esse tipo de comportamento como o comportamento de um rato traidor. Me desculpem aqui. Não tem como alguém comemorar uma possível interferência, ainda que indireta, ainda que imprestável, na nossa soberania. Nós temos muitos problemas, mas o país é nosso. O Brasil é dos brasileiros. Então, gente, para a gente ficar com os nossos olhos bem abertos, e a responsabilização contra esses traidores da pátria tem que vir de uma forma muito contundente. Eu acho que o Poder Judiciário não tem que, nem de longe, nem de remotamente, pensar em algum tipo de sanção vinda desses fanáticos, dessas pessoas impublicáveis, né? Bom, fico por aqui, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Mande seu comentário aí, quero saber o que você pensa sobre isso, tá bom? Tchau!